A pergunta que São Luís faz neste item 21 é a seguinte: há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Ou seja, há utilidade em expor um outro, ou seja, o mal que ele fez, que ele cometeu? E aí São Luís ele ainda é mais ponderado. Ele nos diz: essa questão é muito delicada. Resposta dele: e é aqui que preciso apelar para a caridade bem compreendida. Vamos lembrar o que estava escrito na questão 886 que citamos agora há pouco. Como Jesus entendia a caridade? Jesus entendia a caridade lembrando da seguinte maneira: benevolência para com o próximo, indulgência para os erros alheios e perdão para as ofensas. Pois bem, irmãos queridos, e São Luís aqui nos explica. Resposta dele: se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos aos outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Então, irmãos, essa é uma maneira que nós temos que também ponderar bastante. Porque nós, de certa forma, gostamos bastante de escândalo, né? Tudo que chama atenção, tudo aquilo que expõe o nosso próximo. Isso é simples se nós assistirmos alguns programas que passam na Bandeirantes, na Record, na Manchete, na Rede TV, na Globo, que é muito bom expor o nosso irmão que ali está. Se nós tivéssemos o cuidado de exercitar a indulgência na sua forma precisa, apelando para a caridade bem compreendida, como nos explica São Luís, muito provavelmente estes programas não existiriam. Concordam, irmãos? Ah, não, mas... Vamos colocar... Ah, não, mas os políticos têm que ser expostos. O criminoso tem que ser exposto. O ladrão tem que ser exposto. O estrupador tem que ser exposto. É, né, irmãos? Então, talvez, se isso chegou ao pensamento de vocês, vamos novamente lembrar como entendia a caridade de Jesus na questão 886. Benevolência para com o próximo, indulgência para os erros alheios e perdão para as ofensas. E aí, irmãos? Será que nós temos que efetivamente ficar expondo nossos irmãos quando o mal somente compete a ele? Não, né, irmãos? Mas uma forma sensata e humilde é colocar com palavras doces e de uma forma muito mansa para este irmão que há algo inconveniente e talvez ele não o perceba e que talvez fosse necessário que ele reavaliasse conceitos e ações e atitudes. Me recordo que São Francisco de Assis, Francesco de Bernardone, lá em Assis, uma vez dotado já de sua túnica, com seus votos feitos, recebido já a aprovação do papado de sua época, estava reunido com 2 freis e ele disse: ide, irmãos, e pregai, e se precisai, utilizai palavras. Fantástico. São Francisco de Assis, que muito indulgente se comportou após a sua reforma íntima, após a renunciação dos desígnios do ego que ele seguia, quando muito festeiro, muito gastador, não ponderava, de pouco trabalho. Mas aí ele reencontra
o seu eu profundo, o self dentro de si. E nesse momento, ele assume-se como um servo de Jesus e pede as suas bênçãos para que possa servir e amar, pedindo ao Mestre da seguinte forma: Senhor, fazei-me um instrumento do vosso amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve a esperança. Onde houver erros, que eu leve a verdade. E assim por diante cantava o santo de Assis. E é dessa forma, irmãos, que devemos ser indulgentes, seguindo não aquele ímpeto que temos de expor, de apontar, de compartilhar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Você viu aquilo, fulano fez aquilo, agiu daquela forma, errou daquela forma, fez aquilo errado. Não, irmãos, não devemos agir assim. Vamos ser indulgentes, caridosos, como Jesus nos ensinou. Vamos ser indulgentes como São Francisco de Assis, a orientar que pregasse os seus apóstolos, seus discípulos, não com palavras, mas com atitudes. Vamos refletir, irmãos, porque é muito importante que todos os dias, todos aqueles que encontram dificuldades em seus trabalhos, no meio de locomoção, em seus lares, junto de seus familiares, possam refletir essas 3 perguntas que estão respectivamente no item 19, 20 e 21 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual São Luís, nos explica como devemos nos comportar. Que ao menos uma vez na semana possamos lê-las para nos melhorarmos e compreendermos efetivamente como devemos ser indulgentes. Eu agradeço a todos vocês, irmãos queridos, pela paciência, pela indulgência, perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, mas considerem-me como irmão encaminhado junto de cada um de vocês, tentando se melhorar, se reerguer, ser mais manso, humilde, fraterno, indulgente, tentando ser um apóstolo, um seguidor, um discípulo de Jesus. Porque o Mestre, como diz um ditado antigo, Ele está com todos nós e Ele nos capacita, Ele nos dá a condição de podermos desdobrar as nossas línguas para palavras boas, de amor e de fraternidade. Então, irmãos, vamos domar o nosso ímpeto, não vamos deixar o ego nos dominar, vamos ser mansos e humildes, indulgentes e caridosos, porque esse é o caminho que nos leva à perfeição, ao caminho que nos leva à libertação. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um em seu lar, em seu trabalho, em seu compromisso, em seu carro, aonde estiverem, porque não existem barreiras físicas para a espiritualidade maior, para os nossos mentores que estão ao nosso lado e para a figura doce e gentil do Mestre Jesus, que sempre nos acompanha. Sejamos indulgentes, irmãos, indulgentes para com todos. Obrigado.